O que a Bíblia ensina sobre falar em línguas? A resposta da Bíblia. Falar em línguas era uma capacidade milagrosa que alguns dos cristãos da época dos apóstolos tinham. Essa habilidade lhes permitia falar em um idioma, mesmo que eles não tivessem aprendido aquele idioma anteriormente. Quando eles falavam em línguas, qualquer pessoa que conhecesse aquela língua os entendia facilmente. Assim, falar em línguas era um dos dons do Espírito Santo, que Deus deu para alguns cristãos na época dos apóstolos. Quando e como começou o dom de falar em línguas? A primeira vez que esse milagre aconteceu foi na manhã da festividade judaica do Pentecostes, no ano 33. Cerca de 120 discípulos de Jesus estavam reunidos quando todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Atos 1:15 e 2:1-4. Um grande número de pessoas de muitas nações se reuniu, e cada um ouviu os discípulos falar no seu próprio idioma. Atos 2, 5 e 6. Qual era o objetivo de se falar em línguas? 1. Deixar claro que os cristãos eram um povo que Deus tinha escolhido. No passado, Deus já tinha usado milagres para mostrar que aprovava seus servos fiéis. Ele fez isso, por exemplo, no caso de Moisés. Da mesma forma, o objetivo do dom de falar em línguas era mostrar que Deus aprovava aquele grupo de cristãos que tinha acabado de ser formado. O apóstolo Paulo escreveu: "As línguas não servem de sinal para os crentes, mas para os descrentes." 1 Coríntios 14, 22. 2. Habilitar os cristãos para dar um testemunho bem abrangente. Aqueles que ouviram os seguidores de Cristo no dia do Pentecostes disseram: "Nós os ouvimos falar em nossas línguas sobre as coisas magníficas de Deus." Atos 2, 11. Portanto, outro objetivo importante desse milagre era habilitar os cristãos para dar um testemunho cabal e fazer discípulos de pessoas de todas as nações, conforme a ordem de Jesus. Atos 10, 42 e Mateus 28, 19. Cerca de 3.000 pessoas que viram o milagre e ouviram o testemunho que foi dado no seu idioma se tornaram discípulos naquele mesmo dia. Será que esse dom continuaria para sempre? Não. Os dons do Espírito Santo, incluindo o dom de falar em línguas, eram algo temporário. A Bíblia predisse: "Quer haja dom de profecia, será eliminado. Quer haja dom de línguas, cessará." 1 Coríntios 13, 8. Quando acabou o dom de falar em línguas? Os dons do Espírito Santo eram em geral passados a outros pelos apóstolos, pessoalmente.